Bom dia a todos. Eu, Renan, junto ao meu grupo formado pela Laura, o Matheus, a Rafaela e a Tarsis, vamos apresentar a síntese do óxido de ferro pelo método de Sol-Gel. Nosso objetivo, então, é ilustrar como é feita a síntese desses catalisadores através desse método de Sol-Gel, incluindo o óxido de ferro. E para isso, a nossa apresentação conta com o princípio básico do método e seus principais parâmetros de controle, exemplos de catalisadores e processos que eles podem ser aplicados e a ilustração da síntese realizada no laboratório. Falando inicialmente sobre o princípio básico do método Sol-Gel, que também é conhecido como método de Pettini, ele visa basicamente obter de forma barata e relativamente simples óxidos inorgânicos, passando o sistema pelo estado Sol, que consiste de partículas coloidais dispersas no fluido, e gel, onde é formada uma estrutura rígida a partir da conexão entre essas partículas coloidais. Então, para vocês visualizarem melhor, eu trouxe aqui uma exemplificação. Partindo dessa solução que contém somente água inicialmente, com a adição de um cátion metálico e um agente quelante, que precisa ter em sua estrutura um grupo carboxílico, e pelo custo-benefício opta-se pelo ácido cítrico, e agitando esse sistema, a gente tem a obtenção do Sol, onde essas partículas são os citratos metálicos, quais são formados pela reação entre o ácido cítrico e o cátion metálico. Esse ácido cítrico ele sofre uma reação de hidrólise para que ele possa fazer uma ligação polidentada nesse cátion metálico, então formar o citrato metálico. E aí, a gente adiciona um poliálcool e com agitação contínua, com aquecimento, a gente tem a formação do gel úmido, onde a estrutura rígida, a rede vai se formando a partir da conexão do citrato metálico feita pelo poliálcool, que nesse caso, nesse exemplo, foi utilizado o etileno glicol. Ele reage numa esterificação com o grupo carboxílico do citrato metálico, forma um éster, e esses ésteres vão se conectando e formando um poliéster. E para finalizar, para a gente obter apenas o óxido metálico de interesse, a gente faz um tratamento térmico. A gente eleva a temperatura para que o solvente ele evapore e a matéria orgânica oxide. Então, a gente chega no gel seco, que também é chamado de cheirogel em outras literaturas, e é caracterizado por ter uma alta superfície de contato e pequenos poros. Bom, agora eu vou falar um pouco dos parâmetros de controle. Começando pelo pH, o pH ocorre preferencialmente em meio básico, porque o pH ele vai determinar a energia de repulsão entre as partículas e a estabilidade das suspensões coloidais, já que o Sol ele é uma dispersão de partículas coloidais em um fluido. Em relação à temperatura, a solução é aquecida em altas temperaturas para facilitar a reação de esterificação, além de causar evaporação da água, o que levará à formação de um gel viscoso. Já na agitação, o sistema deve ser mantido em agitação constante por cerca de 24 horas, para a formação de uma solução de coloração marrom, indicando a presença de um complexo entre os cátions de ferro e o ácido cítrico. Para as características do precursor, os métodos de síntese, de um modo geral, utilizam-se sais precursores como cloretos, carbonatos e sulfatos. Porém, a utilização desses sais há necessidade de várias etapas de lavagem, purificação, para a retirada das impurezas que ficam presentes no óxido final gerado. Diante disso, e uma vez que o método de Pettini se vale da fase inicial de complexação entre cátion metálico e um agente quelante, torna-se muito interessante a possibilidade da utilização de metais em sua forma reduzida, como precursores diretos para a síntese do complexo, uma vez que, para a maioria dos metais de transição, ambientes ácidos levam à oxidação da espécie para seu respectivo cátion, com a liberação de gás hidrogênio em uma reação de oxirredução. E, por fim, as características desejáveis para um suporte são ser inerte à reação, ter resistência ao atrito, ter boa dureza, resistência à compressão, estabilidade durante a reação e regeneração, na maioria dos casos ter uma alta área superficial, boa porosidade e menor custo possível. E os suportes mais utilizados são a sílica, alumina, zeólitos e carvão ativado. Vou estar falando para vocês dois exemplos de catalisadores sintetizados pelo método de Sol-Gel e suas aplicações. O primeiro exemplo são os catalisadores de aluminato de cobre estruturado em espinelli. Eles são catalisadores destinados à hidrogenólise de glicerol e o artigo que nós usamos como base é este apresentado. Bom, com o aumento da produção do biodiesel, houve um aumento também na produção de glicerol e com isso houve um crescente desenvolvimento para converter esse glicerol em produtos químicos de valor agregado. Um dos produtos formados por essa conversão é o propileno glicol, e ele pode ser utilizado como fluido funcional biodegradável em aplicações como reagentes anticongelantes. Esses catalisadores eles possuem muitas vantagens,
como alta estabilidade térmica e alta resistência mecânica. E quando comparado o método de sol gel com outras técnicas, ele é muito útil e atraente devido ao fato dele produzir pós puros e ultrafinos em temperaturas relativamente baixas. O segundo exemplo são os catalisadores destinados à reforma a vapor do metanol. E esses catalisadores são formados por um complexo de óxido de cobre, óxido de zinco e óxido de alumínio. E o artigo que nós utilizamos como base é esse apresentado. Bom, com o alto custo dos combustíveis fósseis e a urgência de reduzir o nível de poluição gerado pelos mesmos, a reforma a vapor do metanol vem sido muito estudada para a produção de hidrogênio com baixo teor de monóxido de carbono para células a combustível. Cada parcela desse complexo do catalisador tem uma função. O cobre, ele possui atividade catalítica, já o óxido de zinco, ele melhora a dispersão do cobre e diminui a microtensão na superfície do catalisador, e a alumínio é utilizado como suporte, aumentando a área de contato ali da reação e a velocidade da reação também. Nesse caso, o método de sol gel ele é preferência porque ele conduz materiais mais homogêneos, com alta porosidade e facilita a dispersão da fase ativa. Os estudos dos catalisadores sintetizados por este método na reforma a vapor do metanol, eles são muito novos. Entretanto, eles se mostram muito promissores. E as pesquisas apontam que, futuramente, os catalisadores gerados por esse método, sintetizados por esse método, podem possuir maiores rendimentos e uma maior eficiência nas reações em relação ao catalisador comercial. Continuando com os exemplos de aplicações do método sol gel, essa tese de mestrado do autor Marco Rossi sobre a síntese dos catalisadores baseados em óxido de ferro pelo processo sol gel tem como objetivo reduzir os custos dos catalisadores atualmente utilizados no processo industrial. Os alcoóis primários e secundários eles têm grande demanda industrial como matéria-prima nas áreas da química fina, como a farmacêutica, medicamentos e cosméticos. Portanto, utilizar catalisadores baseados no ferro, que é abundante na natureza, ao invés dos atualmente utilizados, barateia o custo da produção. Já esse trabalho da Sociedade Brasileira de Química visa reduzir os custos pela heterogenização do catalisador. Atualmente, a conversão dos triglicerídeos em ésteres metílicos utiliza um catalisador homogêneo, que após a reação tem que passar por processos de separação dos produtos gerados. O desenvolvimento pelo processo sol gel de um catalisador heterogêneo corta estes custos. Nesse trabalho, eles conseguiram desenvolver um catalisador heterogêneo para a mesma reação, com ótimas taxas de conversão, barateando o processo industrial. Para a síntese do catalisador pelo método de sol gel, foi utilizado ácido cítrico, glicerina e nitrato de ferro 3. No artigo, ele pedia para a gente utilizar 1,5 gramas de ferro metálico, mas pela indisponibilidade do mesmo no laboratório, a gente acabou utilizando nitrato de ferro 3, e por meio de cálculos estequiométricos, a gente chegou que seria necessário utilizar 6,5 gramas do mesmo. Além disso, foram utilizados 5,16 gramas de ácido cítrico na proporção de 1:1. O ácido cítrico ele foi dissolvido em 40 ml de água destilada. E em seguida, essa solução foi colocada sob agitação por 7 horas, formando uma solução de coloração marrom escuro, que indica a presença de um complexo entre os cátions de ferro e o ácido cítrico. Em seguida, essa solução ela foi filtrada para reter qualquer tipo de particulado ou de ferro metálico. Então, foi adicionado glicerina na razão de 3:1, de ácido cítrico para glicerina, equivalendo a 0,82 gramas da mesma. Para a evaporação total da água e formação do gel, manteve-se a solução sob agitação e em temperatura média de 70 graus Celsius, formando esse gel. Como ainda tinha um pouco de água no gel, a gente também transferiu o nosso catalisador para um cadinho e colocou ele na estufa por 1 hora a 105 graus Celsius, para que toda a água presente ali fosse realmente evaporada, formando então o nosso filme de óxido do nosso catalisador, que teve em média aí 4,7 gramas do mesmo. Aqui estão as referências que nós utilizamos em nosso trabalho. Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida que tenha surgido em vocês, e aqui estão nossos e-mails para contato. E agradecemos a todos pela atenção até aqui.
Nos vemos na sala de aula.